Olá pessoal, então aqui na aula 7 nós vamos ver a regra da cadeia. Então direto aqui, se g for derivável no ponto x e f for uma função derivável no ponto g de x, então a função composta, definida por f composta com g, definida dessa forma, né? F grande de x, ela é a f aplicada em g de x, né? Então essa função f grande ela é derivável em x e essa derivada dela é dada por esse produto aqui. A gente deriva a função f no ponto g de x e multiplica pela derivada da g no ponto x, né? Então se eu tenho uma função g que é derivável no ponto x e uma função f que é derivável no ponto g de x, né? Então essa composição ela vai ser derivável no ponto x, né? E essa composição, né, como é que a gente encontra a derivada da função composta? A gente calcula separadamente, né, a derivada da f no ponto g de x e multiplica pela derivada da g no ponto x, né? Então, assim, é uma regra bem simples, né, de se entender. E também é muito útil olhar essa regra quando a gente está na notação de Leibniz, né? Então a gente tem aqui, ó, se y for a f no ponto u e a função u for igual a g de x, né, no ponto x, então essa derivada de y em relação a x a gente calcula assim, né? A gente deriva y em relação a u e multiplica pela derivada de u em relação a x, ou seja, derivada de u em relação a derivada de y, né, em relação a u nada mais é do que derivar a função f em u, né? Mas quem é u? G de x, ou seja, exatamente essa primeira parcela aqui, né? Derivada da f em relação a g de x, vezes derivada de u em relação a x, né? Quem é u? U é g de x, né? E a derivada de u em relação a x, então é a derivada da g em relação a x, né? Ou seja, essas duas fórmulas, elas estão dizendo a mesma coisa pra gente, né? Só mudando a notação. Essa aqui é muito mais útil, né? Notação de Leibniz, quando a gente tem uma função, uma composição muito maior de funções, né? E aí que a gente vai ver num exemplo mais para frente. Então aqui a gente tem um esqueminha, né, de como que funciona a regra da cadeia. Na verdade é um esquema de composição de funções, né? Então aqui, ó, saindo desse domínio aqui, saindo do ponto x e levando até no ponto g de x, eu tenho a função g, né, em azul aqui. Então a função g ela leva o x em g de x. E aqui a função f ela sai desse domínio, né, que é essa reta aqui em cima, e leva nessa reta aqui à direita. Então a função f ela vai levar o ponto g de x no ponto f de g de x, né? Então quando a gente define aqui essa função f grande como sendo f composta com g, essa função f ela vai pegar o ponto x e levar aqui no f de x, né? Mas como ela é a composição, o f de x, né, esse f grande de x, é exatamente a f de g de x. E aí, para a gente calcular a derivada dessa função f, o que a gente precisa fazer, né? Eu quero calcular a derivada da função f no ponto x. O que a gente precisa fazer? Eu primeiro calculo a derivada da f aqui nesse ponto, né? A f ela sai de g de x e vem para cá. Então eu preciso calcular a derivada da f exatamente aqui nesse ponto. Então qual é a derivada de f nesse ponto? É a derivada f' de g de x. Aí se eu multiplico, agora eu tenho que derivar a função g, né? Mas a g está definida aqui. Então eu multiplico pela derivada da função g no ponto x. Então essa é a regra da cadeia, né? E a gente utiliza essa regra quando a gente tem uma composição de funções. Então sempre que eu quero calcular a derivada da composição de duas funções, a gente usa a regra da cadeia, certo?
Então aqui a gente vai ver em alguns exemplos como que a gente aplica a regra da cadeia, né? Então vamos derivar aqui essas 7 funções. Então até o momento a gente sabe, até então a gente já viu as regras de derivação, né? Regra da potência, nós já vimos as principais regras de derivação, né? Derivada da soma, do produto, do quociente de funções. Já vimos derivada da constante, nós já vimos na aula passada derivada das funções trigonométricas, né? Função seno, cosseno, tangente. E nós já vimos também derivada das funções exponencial e logarítmica, né? Então, até agora nós já vimos todas essas regras de derivação, né? Então a gente já está com uma bagagem muito boa aí de derivadas. E aqui, né, a gente praticamente termina, né, o nosso estudo de derivadas, né, o nosso estudo principal de derivadas, apresentando a regra da cadeia, né, que é, assim, para derivadas é a principal regra, né, quando a gente está estudando. Porque a maioria das funções que a gente encontra são funções que são dadas por composição, né? Então é muito importante, além de todas essas regras que a gente já viu até agora, saber derivar funções que são composição de funções. Então, ok. Primeiro, né, para a gente utilizar a regra da cadeia, é muito importante a gente saber identificar quais funções estão em jogo. Então, essa primeira função aí, y igual a seno de 4x. Então, aí a gente tem essa função y igual a seno de 4x. Aqui a gente consegue identificar, né, nessa função duas funções. A primeira função eu vou chamar de u, e essa função u é uma função u que depende de x. E ela é dada por uma função afim, que é a função 4x. Né? Certo? Então, eu identifico aqui, ó, no argumento da função seno essa função 4x. Então, a função y, ela se torna uma função y que depende da variável u, que é dada por seno de u, né? Então, se u é 4x, então a função y ela é dada por seno de u, né? E aqui, como u é uma função que depende de x, então no final a nossa função vai ser uma função composta, né? Y é uma composição com a função u de x, né? Então, quando a gente faz y composta com u de x, fica seno de u. Mas quem é u? U de x é 4x, né? Então, ou seja, a nossa função y a gente está escrevendo como composição de duas funções. A primeira função é a função y. Onde que está sendo definida essa função y? Ela tem domínio real contra domínio real. E essa função a gente pega u e calcula seno de u. Então a gente tem essa função. E a outra função, que é a função u ali. Então a função u ela tem domínio real também e contra domínio real. A gente pega um número x e o u de x é exatamente o 4x, né, que é exatamente essa função afim, né? Então a gente está saindo da função u, a gente primeiro calcula o u, né? Então o que a gente está fazendo? A gente tem um domínio aqui, um outro domínio aqui, certo? Então a gente pega um x, a função u ela pega esse x e leva no 4x, né? E a função y ela pega esse 4x aqui, né? A função y vai pegar esse 4x e levar no seno de 4x, né? Ou seja, ela pega um valor u aqui e leva no seno de u.
Então, como u é uma função que leva x no 4x, a função y vai pegar o 4x e levar no seno de 4x. Né? Então, é essa composição que está acontecendo aí para a nossa função y. E como que a gente usa a regra da cadeia aqui? Né? Então, usando a notação de Leibniz, né, que é a mais bonita, então a derivada de y em relação a x, então olha só como que vai ficar. Y é uma função composta, né? Então eu primeiro tenho que derivar y. Então olha só, da forma como a gente escreveu aqui, ó, y é uma função que depende de u, né? Então a gente primeiro, para a gente conseguir derivar y em relação a x, a gente primeiro deriva y em relação a u e multiplica agora pela derivada de u em relação a x. Né? Então a gente deriva u, então a gente faz a derivada de u em relação a x. Né? Então assim que fica a regra da cadeia na notação de Leibniz. Né? Deixa eu só colocar um pouco mais para cá esse traço. Então é assim que a gente tem que derivar. Então, primeiro a gente quer derivar o y em relação a x, né? Só que y é essa composição aqui com u de x. Né? Então a gente tem que obedecer a ordem, né? Y é uma função de u e u é uma função de x. Então, para eu derivar y em relação à última variável aqui, eu tenho que primeiro derivar y em relação a u e depois derivar u em relação a x. Né? Não tem como eu passar da variável y, derivar em relação a x, sem antes derivar o y em relação a u. Certo? E aí, por fim, a gente tem que derivar o u em relação a x. Então, é isso que diz a regra da cadeia. Né? Para eu derivar y em relação a x, primeiro derivo y em relação a u, depois u em relação a x. Que é exatamente o que está dizendo aqui. Ó. Derivo y em relação a u, vezes derivada de u em relação a x. Então, é assim que a gente usa a regra da cadeia. Então a gente precisa exatamente dessas derivadas aqui, né? Derivada de y em relação a u e derivada de u em relação a x. E onde que a gente vê essas derivadas? Exatamente bem aqui. Ó. Então, se u de x é 4x, né, vamos calcular a derivada de u em relação a x. Então, derivando u em relação a x, o que que a gente vai ter? Derivada de 4x, né? Derivada do polinômio. A derivada desse polinômio é só 4. E aqui, ó, qual é a derivada de de y em relação a u? É a derivada do seno de u, né? A gente já viu na aula anterior, né? Derivada de função trigonométrica. Derivada do seno é cosseno de u. Certo? Então, já que a gente precisa dessas derivadas, né? Vou colocar aqui, derivada de y em relação a x, que é o que a gente quer, né? Vai ser igual derivada de u de y em relação a u. Cadê? É essa derivada aqui. Y em relação a u é cosseno de u. Eu tenho que multiplicar pela derivada de u em relação a x, que é isso daqui, que é o 4. Então isso daqui vai ser igual a 4 vezes, né? Eu coloco a constante para frente, que fica melhor. 4 vezes cosseno de u. Mas quem é u, né? U, lembre que u é uma função de x, né? E quem é u? U é 4x. Então isso aqui é 4 vezes cosseno de 4x. Certo? Então dessa forma que a gente aplica a regra da cadeia a essa função, né? A gente primeiro enxerga y como uma função composta, né? E como é que a gente faz? Né? Tem que derivar y em relação a u, depois o u em relação a x. Então, de forma prática, como é que a gente tem que derivar? Primeiro, eu olho para essa função aqui de dentro.
que é a função 4x. Qual é a derivada de 4x? Está aqui, ó, é 4. Agora eu olho para a função de fora. Qual é a derivada do seno? A derivada do seno é cosseno. Está aqui o cosseno. Mas é o cosseno de x? Não, é cosseno da função que está aqui dentro, cosseno de 4x. Então, de forma prática, é dessa forma que a gente olha. A gente olha primeiro a função que está lá dentro, deriva ela, a derivada de 4x é 4. Multiplica pela derivada do seno. Seno é cosseno. Só que é cosseno dessa função ali de dentro. Mas também funciona se a gente calcular primeiro a derivada da função de fora, né? Então, olhando para cá, seno de... Vamos pensar na função seno. A derivada da função seno é cosseno. Então, tá aqui o cosseno. Só que é cosseno de quem? Cosseno desse argumento aqui, né? Então, tem que ser cosseno de 4x. Aí, agora eu tenho que derivar essa função aqui de dentro, que é derivada de 4x. Derivada de 4x é 4 e está exatamente aqui essa derivada. Então, eu posso tanto derivar a primeira função que está lá dentro do argumento e depois ver qual é a derivada do seno, ou ao contrário, né? Sempre vai dar o mesmo resultado. Então aqui, ó, derivada da função seno de 4x é 4 vezes cosseno de 4x, né? Então, só para terminar aqui, escrever bonitinho, se a gente fosse escrever na notação de linha, né, a gente escreveria isso daqui, ó, derivada da função y é 4 vezes cosseno de 4x, né? Ou na notação de Leibniz, né, fica derivada de y em relação a x é 4 cosseno de 4x. Ficou meio muito apertado ali, deixa eu só reescrever. Então fica 4 cosseno de 4x. Então a gente pode usar essas duas notações aí. Agora a segunda questão, função y igual a 1 menos x² elevado a 10. Então questão 2, a função é y igual a 1 menos x² elevado a 10. Então, ó, se a gente for usar essa noção, né, de que a gente tem que derivar primeiro a função que aparece aqui dentro e depois derivar a função que aparece fora, né, a gente pode fazer como a derivada dessa função aqui. A gente pode considerar, ó, que aqui dentro essa função de dentro é uma função u de x, ou seja, é 1 menos x ao quadrado. Aí a função y ela vai estar agora dependendo da variável u. Se eu estou substituindo 1 menos x² por u, então vai ficar u elevado a 10. Né? Aí a gente já sabe que vai aparecer uma derivada legal aqui. Qual a derivada? A gente sabe que a gente vai precisar da derivada de u em relação a x, igual como aconteceu na função passada. Como é que a gente deriva essa função? Derivada de 1 é 0 e derivada de menos x² é menos 2x. Eu vou precisar da derivada de y em relação a u. Né? Então isso vai ser 10u elevado a 9, né? Regra da potência. Então, já que a função ali, a nossa função y, ela é y de u e u depende de x, né? A gente fica exatamente com essa função, 1 menos x², né? Isso aqui é exatamente o u elevado a 10, né? Então, como é que fica essa derivada? Fica a derivada de y em relação a x. A gente primeiro deriva, né, y em relação a u e depois o u em relação a x. Então, a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. A gente já calculou essas derivadas, né? Derivada de y em relação a u
é 10u elevado a 9, vezes derivada de u em relação a x é menos 2x. E aí, para finalizar, o que a gente precisa? A gente precisa lembrar que u é exatamente 1 menos x quadrado. Então, a gente substitui aqui. Então, primeiro fazendo a conta com esses números aqui, ó, menos 2 vezes 10 vai dar menos 20, né? Então, vai ficar menos 20. Eu vou botar esse x na frente, né? Vezes u, mas u é 1 menos x ao quadrado. Então, fica 1 menos x ao quadrado, é u elevado a 9, né? Então, fica 1 menos x ao quadrado elevado a 9. Então, essa é a derivada da função 1 menos x quadrado elevado a 10. Então, observe, né, de forma prática, né, como a gente fez na questão anterior. Veja que aqui a gente tem uma função elevada a um número. Então, uma função elevada a um número, a gente pensa na regra da potência, né? Então, se a gente for aplicar a regra da potência, fica 10, né, vezes 1 menos x ao quadrado elevado a 10 menos 1, que é 9, né? Aí, vezes, a gente tem que lembrar de derivar a função aqui, que está aqui dentro, né? Derivada de 1 menos x quadrado é quanto? Derivada de 1 é 0, derivada de menos x quadrado é menos 2x, né? Então, quando a gente fizer a conta, isso vai dar exatamente essa função que está aqui. Ou seja, eu não preciso escrever explicitamente aqui uma função u de x e depois escrever a função y como uma composição. Eu posso simplesmente ver as regras que vão acontecer aqui e multiplicar cada derivada, né? Então, primeiro eu identifico que aqui, ó, com esse 10, eu tenho que usar uma regra da potência. E bem aqui dentro, eu sei que eu tenho que derivar essa função aqui, ó. Então, regra da potência, o 10 cai e subtrai 1 do expoente, então fica 10 vezes 1 menos x elevado, 1 menos x quadrado elevado a 9. E isso vezes a derivada da função aqui de dentro, né, que é menos 2x. E aí assim a gente finaliza, né? Agora a questão 3, e elevado a raiz de x. Então agora bora começar a botar em prática essa regrinha que a gente tá percebendo, né? Então é y igual a e elevado a raiz de x. Então, como é que a gente deriva essa função? Eu quero derivar essa função em relação a x. Primeiro, eu identifiquei duas funções aí. Eu tenho a função e elevado a x e a função raiz de x. Então, o que está acontecendo, né, é a composição dessa função com essa, né? Porque onde tem o x aqui, ó, eu estou substituindo por raiz de x, né? Então, essa é a composição. Então, primeiro, né, a gente identifica essa aqui como sendo a função de dentro e essa aqui como a função de fora. Então, eu derivo a função de fora em relação à variável da função de dentro vezes a derivada da função de dentro, né, ali, entre aspas. Por que de dentro, né? Como se fosse assim, ó, f composta com g, né? Então, a função f é a função de fora, g é o que a gente diz que é a função de dentro. Então, a gente tem a composição de duas funções aí. Aí eu convido vocês a escreverem exatamente a função raiz de x como sendo uma função u de x e verificarem como é que fica essa função y, né, composta com a função u, né? Vai dar exatamente essa função. Então a gente primeiro tem que derivar a função exponencial, né? Qual é a derivada da função exponencial? É e elevado a x, né? Só que quem é a variável é raiz de x. Então fica a derivada da exponencial em relação a essa variável, vezes a derivada dessa função aqui, né? Qual é a derivada da função raiz de x? Derivada da função raiz de x em relação a x. Então vai ficar e elevado a raiz de x. Derivada dela é 1 sobre 2 raiz de x. Então isso aqui vai ficar exatamente igual a e
elevado à raiz de x dividido por 2 raiz de x. Certo? Então, essa é a derivada da função e elevado à raiz de x. Né? Então, o que a gente faz? A derivada da exponencial é e elevado à raiz de x, vezes a derivada de raiz de x. Né? Então, eu começo pela função ali de fora, que é e elevado a x, a derivada dela é ela mesma aplicado em raiz de x. Aí eu tenho que multiplicar pela derivada da função aqui, ó, que está do argumento, né, que é a raiz de x. Então fica exatamente e elevado a raiz de x sobre 2 raiz de x. Né? Essa é a derivada dessa função. Agora aqui o terceiro item. Terceiro não, né? É o quarto. Terceiro a gente já... Eu repeti 2 duas vezes, né? Então deixa eu consertar aqui. Aqui é o 3. E esse aqui é o 4. Então aqui é o item 4. Y é igual a raiz de 4 mais 3x. Então y igual a raiz de 4 mais 3x. Então aqui a gente identifica duas funções, né? Uma função é a raiz de u e essa função u é 4 mais 3x, né? Então estou fazendo a composição dessa função f de u com essa função u de x, né? Então a gente tem que derivar essa e multiplicar pela derivada dessa, né? Então, para eu derivar y em relação a x, eu derivo a raiz primeiro. A derivada da raiz é 1 sobre raiz, 1 sobre 2, raiz de x, não, 1 sobre 2 raiz desse número que está aqui dentro, 4 mais 3x. E eu tenho que multiplicar exatamente pela derivada dessa função que aparece aqui dentro. Derivada da função 4 mais 3x. Vou só apagar aqui. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de 4 mais 3x vezes, qual é a derivada de 4 mais 3x? Derivada de 4 é 0, derivada de 3x é 3, né? Então é isso aqui vezes 3. Ou seja, a derivada de y em relação a x é 3 sobre 2 vezes raiz quadrada de 4 mais 3x. Essa é a derivada dessa função. Então esse aí é o item 4, né? A gente deriva a raiz em relação à variável, em relação à função que está aqui dentro, né? A gente lembra, a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Só que, quando a gente faz de fato essa derivada, a gente tem que lembrar que a variável que está dentro da raiz não é o x, né? É o 4 mais 3x. Então é essa variável que a gente deixa lá dentro, né? Não o x aqui. E aí no final a gente tem que multiplicar pela derivada da função que está dentro da raiz, né? Então na prática é assim que a gente aplica a regra da cadeia. Agora o item 5, cosseno de a ao cubo mais x ao cubo. Aqui a pra gente vai ser uma constante, né? E a variável é x. Então questão 5. Y igual a cosseno de a ao cubo mais x ao cubo. Então a gente identifica só duas funções, né? Como nos casos anteriores. A função cosseno e a função a ao cubo mais x ao cubo, né, que é uma função polinomial.
Então, para a gente derivar essa função aí em relação a x, a gente pensa primeiro na derivada do cosseno, que é essa função que está aqui fora, né? Então, vamos pensar, a derivada da função cosseno, a gente viu na aula passada, é menos seno. Mas é menos seno de quem? Da função que está aqui dentro. Qual é a função? A função é a ao cubo mais x ao cubo. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar exatamente pela derivada dessa função que está aqui dentro. Derivada de a ao cubo, como a é constante, vai ser zero. E a derivada de x ao cubo é 3x², né? Regra da potência. Então, só invertendo a ordem das coisas aqui, a derivada da função cosseno de a ao cubo mais 3x ao cubo, quer dizer, de mais x ao cubo, né? Vai ser 3 vezes x² vezes seno de a ao cubo mais x ao cubo. Então, essa é a derivada da função que a gente está procurando. Então, vamos para o item 6, né? Aqui eu tenho que abrir mais uma página. Item 6. Seno do seno do seno de x, né? A gente quer derivar essa função aí. Então, de forma prática, como é que a gente deriva? A função é y igual a seno do seno de x. Essa é a função. Então, a única derivada que a gente tem que lembrar é a derivada do cosseno, né? Quer dizer, a derivada do seno, que vai ser cosseno. Então, se eu quero derivar essa função y em relação a x, note que é uma composição de uma função só, né? Em 3 vezes. É o seno de x composto com seno, composto com seno. Então, é a própria função composta com ela mesma 3 vezes. Né? Então, resolvendo, né, ali, ó, de fora para dentro, qual é a primeira função que a gente enxerga? A gente enxerga a função seno. Qual é a derivada da função seno? Essa aqui, ó. A função seno, a derivada dela é cosseno. Mas é cosseno de x? Não. É cosseno da função que está aqui dentro. Ou seja, é cosseno do seno de x. Isso eu tenho que multiplicar exatamente por essa função aqui, ó, que está no argumento. Derivada, então, eu penso na derivada do seno, né? Agora é esse que está aqui. Certo? Então, bora só colocar ali, vou colocar aqui embaixo, para vocês verem qual função que a gente vai derivar agora. A gente vai derivar esse seno aqui em relação a essa variável. Então, a gente pensa na derivada do seno aqui. A derivada do seno é cosseno. Não vai ser cosseno de x? Não, né? É cosseno do seno de x, ou seja, é o cosseno de quem está aqui dentro desse seno. Então, é cosseno do seno de x. Vezes, tem que derivar agora essa função que está aqui dentro. Agora a gente vai, só falta derivar agora essa função que está aqui. E agora sim a gente está derivando em relação a x, né? Então a derivada do seno é o cosseno. Só que esse seno, a variável dele é x, então a derivada é exatamente o cosseno de x. Certo? Então é dessa forma aqui a gente faz. Então olha só, esse primeiro tem 3 parcelas aqui, né? Como eu falei, era composta da função 3 vezes. Então, se a gente for pensar na regra da cadeia, tem que aparecer 3 produtos aqui, né? 1, 2, 3, né? Então, tem 3 fatores. Ou seja, eu derivei esse seno, derivei esse e, por fim, derivei esse aqui. Só que tem que ser a derivada desse seno em relação ao número, a função que está aparecendo aqui, ó.
Qual é a derivada do seno? É exatamente cosseno de quem? Dessa função que está aparecendo aqui, né? Que é seno do seno de x. Aí eu tenho que multiplicar pela derivada agora da função seno que está aparecendo aqui. Derivada do seno é cosseno. Mas é cosseno de x? Não, é cosseno da função que está aqui, ó, porque o seno, esse seno aqui é um seno do seno de x. Derivada de seno, cosseno dessa função, então é cosseno do seno de x. Então pronto, já derivei essa função. Agora a última função que está faltando derivar é esse seno. Mas esse seno agora sim é um seno de x. Derivada do seno de x é cosseno de x. Então é exatamente as três parcelas que estão aparecendo aí. Então agora nossa última função, f de t igual a seno ao quadrado de e elevado a seno ao quadrado de t. Parece que é bem complicada essa função. Questão 7 aqui. F de t é igual seno ao quadrado de e elevado a seno ao quadrado de t. Então, ó, todos esses exemplos aqui, o exemplo 6, o 5, o 4, o 3, que eu fiz direto, né, dessa forma prática, né, derivando a função de fora em relação à variável de dentro e multiplicando pela derivada da função de dentro, né. Eu convido vocês a fazerem todos esses itens fazendo essa substituição que eu fiz aqui, ó. Né? Primeiro substituindo a função de dentro ali, ó, como sendo uma função u de x, e escrevendo essa função y como um y de u, né? Ou seja, dessa função aí que vocês substituíram. Então, e aí vocês vão observar, né, que sempre vai ficar y de u de x. E aí vocês sempre vão calcular a derivada dessa forma. A derivada de y em relação a x, vocês têm que primeiro derivar aqui, ó, y em relação a u, né? Aqui, y em relação a u, multiplicar pela derivada de u em relação a x, né? Ou seja, derivada de u aqui em relação a x. Então, é sempre em todas essas questões que eu fiz, vocês vão conseguir fazer isso, né? Escrever uma função u, igual como eu fiz aqui também, né? Nessas duas primeiras eu fiz. E a gente começa a observar esse padrão, né? Sempre tem que derivar a função de fora vezes a derivada da função lá de dentro. Então, aqui a função de fora é raiz, né? Eu faço a derivada da raiz em relação a essa função que está aqui dentro, vezes a derivada dessa função que está dentro da raiz. Aqui é a mesma coisa, a derivada do cosseno é menos seno da função que está aqui dentro. E aí depois eu multiplico pela derivada da função que está ali dentro. Questão 6 é a mesma coisa, né? Só que vão aparecer a composta de três funções, né? Então eu convido vocês a escreverem, né, qual a composição dessa função aí e escrever exatamente isso aqui, ó, para todas as funções. Como que fica a derivada de cada uma dessas funções aqui na notação de Leibniz, né? Então tentem fazer aí para questão 3, 4, 5 e para a questão 6, né? Aí quando vocês forem ver as derivadas que aparecem lá dentro, vão aparecer exatamente essas funções aqui. Então, para essa função f de t, eu vou fazer dessas duas formas. Primeiro eu escrevo como uma composição, depois eu faço da forma prática. Então vamos começar escrevendo como uma composição, hein? A primeira função que eu enxergo é a função u de t igual a seno de t. Essa é uma primeira função que está aparecendo, está
aparecendo o seno, né? Só que aqui está o seno ao quadrado, né? Ou seja, essa função u, ela acaba sendo uma outra função v, que depende de u, e ela é exatamente a função quadrática. Ou seja, é u ao quadrado. Então vale a pena aqui nesse momento eu já escrever quem é a função v, essa composição aqui, ó, v de u de t. Então lembra, v de u é u ao quadrado, mas quem é u? U é seno de t, ou seja, u ao quadrado é seno ao quadrado de t, ou seja, eu já tenho exatamente a função seno ao quadrado de t quando eu faço a composição da função v com a função u, né? Então legal, já apareceu aí essa composição. Vou só dar o espaço para, porque eu vou precisar calcular as derivadas, né? Só que olha só, aqui dentro, né, dessa função seno ao quadrado, observa que eu já tenho aqui, ó, a seno ao quadrado escrito como uma composição, né? Só que olha só, essa função seno ao quadrado está aparecendo uma outra variável aqui, e não a função t. Ou seja, eu consigo escrever essa função t aqui como sendo essa função em relação à variável v, né? Então olha só, eu vou escrever a função t, e ela agora vai depender da variável v. Quem é a função que está aqui dentro? É e elevado a v, né? E lembrando, né, v é uma função que depende de u, e u é uma função que depende de t. Eu apaguei a composição que era isso aqui. Então eu não quero apagar tudo isso. Apagar só essas setinhas aqui. Então olha só, como é que a gente consegue escrever essa função f? Então aí essa função f vai ficar uma composição bem maluca aí, vocês têm que prestar atenção aqui agora. Então olha só, primeiro, olha só, o seno ao quadrado de t, a partir dessa função aqui, ó, o seno já está aparecendo aqui e aqui, né? Então esse t aqui, ele tem que aparecer esse e elevado a v, né? Então eu vou começar a escrever agora o t como uma função de v. Então ó, a partir daqui, ó, eu vou escrever v de u, só que agora olha só, o t, ele é uma função que está dependendo de v agora. Então como que vai ficar a nossa função? Vai ficar seno ao quadrado de t, só que t é uma função que depende de v. E como que é a lei dela? É e elevado a v, né? E elevado a v. Então é seno ao quadrado de e elevado a v. Então ó, já está quase ficando igual a nossa função. Aí a gente tem que lembrar agora bem aqui, ó, que o v é uma função que depende de u e u depende de t. E qual é a lei dela? É seno ao quadrado de t. Ou seja, substituindo o v aqui por um v de u de t, fica exatamente igual a nossa função. Porque esse v aqui, ó, que está aqui em cima, é uma função de u de t. Ou seja, que é exatamente a função seno ao quadrado de t, que é exatamente a função que está ali em cima. Então, prestem atenção na composição que vai ficar agora. Então, quando eu lembro que v é uma função de u e de t, vai aparecer um monte de coisa aí dentro agora. Então, essa função v, lembrando, vou fazer bem devagar. V de u de t. Agora a gente tem que lembrar que a função v, ela é uma função de u, e u é uma função de t.
Então vamos prestar bem atenção o que acontece com isso daqui. Eu vou escrever bem devagar. Então até aqui, ó, v de u de t é exatamente o que a gente já tinha aqui, é seno ao quadrado de e elevado a v, mas v é uma função de u de t, então é v de u de t. Só que quem é v de u de t? V de u de t é exatamente seno ao quadrado de t. Ou seja, isso aqui é igual seno ao quadrado de e elevado v de u de t, tá aqui em cima, é a função seno ao quadrado de t. Então olha só que maluco. Então todas essas composições, elas deram exatamente a função que a gente tem aqui em cima. Então já que a gente escreveu como uma composição de funções, para a gente derivar essa função aí, seno ao quadrado de e elevado a seno ao quadrado de t, basta a gente fazer o que? Na notação de Leibniz, a derivada dessa função aí, então vamos colocar ali, derivada da função f em relação a t, né? A gente quer a derivada em relação a t. Então o que a gente tem que calcular primeiro? A gente tem que calcular a derivada de v em relação a u. Então vamos usar aqui a notação de Leibniz. Derivada de v em relação a u vezes, agora olha só, vai aparecer a derivada de u em relação a t. Então a derivada de u em relação a t vezes, agora a gente tem que aparecer com a derivada de t em relação a v. Então vai aparecer a derivada de t em relação a v vezes a derivada de v em relação a u. Então é derivada de v em relação a u vezes, agora sim a última, derivada de u em relação a t. Então pronto, acabou. Começamos no v e terminamos no t. Então derivada de u em relação a t. Então a gente tem que calcular todas essas derivadas, né? Derivada de v em relação a u, derivada de u em relação a t, derivada de t em relação a v, derivada de v em relação a u, derivada de u em relação a t. Só que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai calcular. E aí, mais pra frente eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente tem que ter cuidado. Então, já que são essas três funções que a gente tem que derivar u em relação a t, então vamos derivar u aqui em relação a t. Derivada de u em relação a t, a gente lembra, derivada do seno é o cosseno de t. A gente tem que derivar o v em relação a u. Derivada de v em relação a u é a regra da potência, é 2u. Agora aqui a derivada de t em relação a v é igual a quê? É a derivada da exponencial, né? Mas a derivada da exponencial é exatamente ela mesma. Então essas são as derivadas que a gente tem. São as derivadas que a gente precisa para calcular isso aí. Então vamos começar pela derivada de v em relação a u. É 2 vezes u. Mas a gente tem que ter um certo cuidado aqui, né? Então qual é o certo cuidado que a gente tem que ter aqui quando a gente escreve nessa notação? A derivada de v em relação a u é 2u, né? Só que a gente tem que ver quem é esse u. É 2u. Então lembra, essa primeira derivada que aparece é derivada de v em relação a u. Só que esse u é uma função que depende de t, que depende de v, de u e de t. Ou seja, eu estou derivando v em relação a u de t, de v, de u de t. Então muito cuidado com isso daí. Vezes agora a derivada de u em relação a t. Só que é a derivada de u em relação a t. Tá aqui, ó, é o cosseno de t
Não, a gente tem que lembrar que esse t, aí nesse caso, ele é um t de v de u de t, certo? Então, derivada de u em relação a t é cosseno, mas é cosseno de quem? É o cosseno de t, simplesmente t? Não, é o cosseno de t, t é uma função de v, v é uma função de u de t. Aí agora isso aí eu tenho que multiplicar pela derivada de t em relação a v. Então aqui, ó, derivada de t em relação a v, né? Mas v é uma função de u de t, né? Então, derivada de t em relação a v, que é essa derivada aqui que a gente está agora, né? A gente já fez derivada de v em relação a u, é 2u, só que o u é um u de t de v de u de t. Vezes aqui, ó, derivada de u em relação a t é cosseno de t, mas tem que lembrar que o t é uma função que depende de v, de u e de t. Bom, agora a gente quer calcular a derivada de t em relação a v, né? Tá aqui, ó, a derivada de t em relação a v é ela mesma, é e elevado a v. Só que o v aqui, ó, a função v, ela depende de u de t, né? Então é e elevado a u de t, né? Não simplesmente a variável u, é a variável u de t. E agora a gente derivou v. Opa, eu errei bem aqui, né? A gente está derivando o t. A gente está nessa derivada, né? Derivada de t em relação a v. Então é t em relação a v vai dar o e elevado a v, né? Mas o v, deixa eu só corrigir aqui, e elevado a v. É como a gente viu aqui em cima, derivada de t em relação a v, que é a derivada onde a gente está agora, é e elevado a v. Mas o v aqui, ó, como a gente pode ver, ele é uma função de u de t, né? Então é e elevado a v de u de t. Beleza, deixa eu só tentar arredar essa expressão toda que não vai dar espaço aqui. Só arredar esse e aqui. Então vai ficar v de u de t aqui. Então é e elevado a v de u de t. Isso aqui a gente tem que multiplicar. Agora a gente vai para essa derivada aqui. Derivada de v em relação a u. Só que quando a gente deriva aqui, ó, v em relação a u, a gente tem que lembrar que u é uma função de t, né? Cadê a derivada de v em relação a u? Bem aqui. É 2u, né? Mas é simplesmente 2u? Não, u é uma função de t. Então vai ficar 2 vezes u de t, que é exatamente a variável aí. Não é a variável u, simplesmente é u de t. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Agora a última derivada, né? A derivada de u em relação a t. Então aqui, ó, realmente eu estou derivando u em relação a t aqui, ó. Então a variável que vai aparecer é simplesmente a variável t, né? Então, cadê a derivada de u em relação a t? Ela está aqui em cima. Derivada de u em relação a t é cosseno de t. Então, fica simplesmente ali a função cosseno de t, né? Então, é tudo isso vezes cosseno de t. Então, perceba o seguinte, ó. Bem aqui, ó, a gente já tinha uma derivada. Cadê? Bem aqui. A gente já tinha uma derivada de u em relação a t. Então, qual é a diferença dessa aqui para essa aqui?
Então, no momento que a gente deriva essa aqui, ó, essa primeira que aparece, derivada de u em relação a t, esse t ele é uma função de v de u, né? Então é por isso que quando a gente deriva bem aqui aparece o cosseno, ó, tá vendo? Aparece o cosseno e aqui também é cosseno, só que a gente tem que lembrar que o t é uma variável que depende de v de u de t, então é por isso que aparece tudo isso. E quando a gente deriva u em relação a t aqui, né? Derivamos u em relação a t, é simplesmente a derivada básica ali de u em relação a t, né? O t aí está dependendo só, o u está dependendo só do t, né? E não do t de v de u de t. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque senão, se não fosse isso, né, ia aparecer simplesmente o cosseno de t, né? E aqui também, então isso estaria errado. Então a gente tem que ter aí esse cuidado para a gente não errar os argumentos das funções que aparecem aí. Então agora é só a gente ver quem é t de v de u de t, toda essa bagunça aí que ficou, né? Então primeiro, u de t de v de u de t, a gente tem que ver quem é esse brother aí, né? Primeiro, u, a gente viu que é seno de alguma coisa, né? E t é quem aqui? T é o t de v, né? Então vai ficar com. Bora começar a ajeitar essa coisa aí. Vai ficar duas vezes. U, ele é o seno, né? Então eu escrevo seno. O t, lembra? T de v é o e elevado a v, né? Então vamos lá, vamos começar a escrever. É 2 seno de e elevado a v. Bom, mas a gente já sabe que v de u de t é quem? Bem aqui, ó, o v de u de t. E v de u de t é seno ao quadrado, né? Então é e de v. Eu escreveria, né? Mas quem é o v? V de u de t, né? Tá engraçado falar. Então vai ficar e elevado a v de u de t. Mas o v de u de t está aqui em cima, é seno ao quadrado. Então é seno ao quadrado de t. Então, pronto. Então essa função toda aqui, ó, 2u de t de v de u de t é simplesmente a função 2 vezes seno de e elevado a seno ao quadrado. Agora bora ver quem é essa função cosseno aqui. É cosseno de t de v. Bom, lembrando de novo, quem é t? T de v é e elevado a v. Então é cosseno de e elevado a v. Mas quem é v de u de t? Está aqui em cima. V de u de t é seno ao quadrado. Então é cosseno de e elevado a seno ao quadrado de t. Vezes e elevado a v de u de t. Ou seja, vezes e elevado a seno quadrado de t. Vezes 2u de t. Quem é u de t? O u de t é seno, né? Então 2 vezes seno de t vezes o cosseno de t. Então pronto, essa é a derivada da função, né? Então bora só tentar arrumar esse monstro aí que ficou, né? Então vamos lá, derivada, vamos ver se eu consigo escrever a partir daqui, derivada da função f, né? A função f em relação a t, ela é igual, bom, tem dois números aqui, né? O 2 aqui e esse 2, né? Então fica 4. Então fica 4. A gente escreve na ordem que aparece aqui agora. Ou eu posso botar esse seno e esse cosseno aqui para frente. Então fica 2 seno de t vezes cosseno de t vezes agora esse resto que aparece aqui. O seno de e elevado a seno ao quadrado de t
vezes o cosseno de e elevado a seno ao quadrado de t vezes e elevado a seno ao quadrado de t. Então pronto, essa é a derivada da função f, né? Essa função aqui que tem nada de bobinha, né? F de t, seno ao quadrado de e elevado a seno ao quadrado de t, né? Então a gente precisou fazer todas essas composições aí, né? Ou seja, essa função aqui ela é composta de 3 funções. Só que não é simplesmente a composta de 3 funções assim, basicamente, né? A gente viu que ela é uma composição múltipla aqui dessas 3 funções, né? A gente compõe, ó, V, U, T, V, U e U de novo, né? Então aparece aqui 1, 2, 3, 4, 5 funções, né? Então aparece a função U 2 vezes aqui e a função V 2 vezes, né? Então é como se fosse a composição de 5 funções. Então como aparece aí a composição dessas 5 funções, né, que na verdade são só 3, vão aparecer, né, quando a gente fizer a derivada da regra da cadeia pela regra de Leibniz, né, vai aparecer essa derivada, essa aqui, essa e essa. Ou seja, 5 derivadas aí para a gente calcular. Então qual é a atenção que a gente tem que tomar aqui? É exatamente aquela atenção que eu tomei aqui, porque ó, bem aqui aparece a derivada de v em relação a u, e aqui também aparece a derivada de v em relação a u. Aqui aparece a derivada de u em relação a t, e aqui de novo, né? Então vamos ver qual é a diferença dessas duas derivadas, né? Então a derivada de v em relação a u, essa primeira aparece aqui, né? E quando eu derivo v em relação a u, é o u em relação a essa variável que está aparecendo aqui. Não é simplesmente o u, é o u de t de v de u de t. Então é por isso que aparece tudo isso aqui, ó. Certo? Então a gente tem que ver, ó, que a gente está derivando o v não só em relação ao u, né? Tem que lembrar que o u está dependendo de tudo isso aqui, né, quando a gente vai fazendo nessa ordem. Bom, e agora quando a gente vai para a derivada de v em relação a u, essa segunda que está aparecendo bem aqui, é exatamente isso aqui, né? Então o u aqui ele está dependendo só de t agora, certo? Então por isso que fica u de t simplesmente. Então, nessa segunda derivada de v em relação a u, o u está dependendo só de t, né? Não mais de tudo isso aqui. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Aí, a mesma coisa acontece na derivada de u em relação a t, aqui e aqui, né? Essa última é simplesmente derivada de u em relação a t, a derivada simples dela. Nessa primeira que está aparecendo aqui é a derivada de u em relação a t, mas o t está dependendo de tudo isso daqui, né? Então é por isso que aparece todo esse fator aqui, nessa segunda derivada. Certo? Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar na regra da cadeia, porque senão a gente ia escrever coisas erradas aí. Então se a gente não tomar esse cuidado, né, dá até pra gente escrever o que poderia aparecer de errado aí, né? Seria a derivada de v em relação a u. Bora ver quem é a derivada de v em relação a u. É 2u. Beleza, olha o que a gente escreveria. Então ficaria 2u vezes agora a derivada de u em relação a t. Bora ver quem é a derivada de u em relação a t. É cosseno de t, né? Então ficaria simplesmente o cosseno de t, né? Fazendo de forma errada aqui. Depois apareceria essa terceira derivada de t em relação a v. T em relação a v é e elevado a v. Então ficaria e elevado a v. Vezes agora a quarta derivada de v em relação a u.
Tá aqui, ó, a derivada de v em relação a u é 2u de novo, né? Então ficaria 2u. Agora a última derivada de u em relação a t. Derivada de u em relação a t é o cosseno de t. Então ficaria cosseno de t. Então u é seno de t, né? Então ficaria 2 vezes seno de t vezes cosseno de t vezes e elevado a v. V é quem? É o seno de u, né? Na verdade o v é u ao quadrado e u é seno de t. Então ficaria seno ao quadrado de t vezes 2 vezes seno de t vezes cosseno de t, o que está completamente errado, né? Então olha aí essa derivada, né? Se a gente não se atentar às variáveis que a gente está derivando ali, né, a gente pode chegar numa derivada completamente errada. Então essa é a atenção que a gente tem que tomar quando a gente está usando essa notação aí da regra de Leibniz, certo? Então tá aí a regra da cadeia, né, uma regra extremamente útil para o cálculo de derivadas, né? Então com essa regra a gente consegue derivar funções aqui, ó, extremamente complexas, né? E é uma regra fenomenal, né? E essa regra ela vai ser muito útil também quando a gente começar a estudar a unidade 5 de integrais. Então é uma regra que a gente não pode esquecer e tem que estar dominando bastante aí para não cometer erros, né? Porque é muito fácil cometer erros aqui, né? Utilizando a regra da cadeia. A gente pode esquecer qual é a variável, né, quando a gente tem uma composição muito grande. Então tá aí, a gente tem que ter bastante cuidado, ver em qual variável a gente está derivando, o que tem que aparecer no argumento para fazer todas as contas de forma correta. Então por hoje é só. Então a próxima aula nós vamos ver um teorema importantíssimo ali sobre derivação e continuidade. E nós vamos terminar ali essa aula, nossa aula 8, com derivada de funções dada implicitamente, né? Então a gente consegue, mesmo que a função seja dada ali implicitamente, a gente não consiga escrever a função y como um f de x, né, por exemplo, a gente consegue determinar quem é a derivada de y em relação a x. Tá? Então nós nos vemos na próxima.